Oi, senhor igreja, tudo bem? Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura diária da Bíblia. Hoje, com fé em Deus, estaremos lendo Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 8 e Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Vamos iniciar então por Êxodo, capítulo 7. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos do juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade, Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e ela se transformara em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere no mar do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: Ó Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: Nisso você saberá que eu sou Deus. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio ficará cheio e cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Diz o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava mal, que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu, e ele não deu ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, deu-lhe as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó deixou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podia mais beber. Passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Agora, Êxodo capítulo 8. O Senhor falou a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhes que, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se não deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, elas passarão, entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas de seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e de suas assadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Faraó que estenda a mão. Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e faça surgir deles rãs sobre a terra. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito.
Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão: ore ao Deus para que eles tirem a rã de mim e do meu povo, então deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra dizer-me quando eu vou orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres de rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amém. Amanhã direi, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs deixarão a ti as suas casas e a seus conselheiros e o povo. Sobrarão apenas os que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração, e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e ferirá o pó da terra, e eu posso transformar em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito se transformou em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: esse é o dedo de Deus, mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis dar ouvido, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao Faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe assim: diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei em chama de moscas para atacar você, seus conselheiros e seu povo. E assim, suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, e se enchem de mosca. Mas naquele dia trarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo, nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este é um sinal miraculoso, acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. Em toda a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam no país. Isso não seria sensato, respondeu ele. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão faraó e seus conselheiros e teu povo, que somente faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. O Senhor atendeu seu pedido, as moscas deixaram faraó, seus conselheiros e seu povo, não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Agora Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam a mão antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus,
ele não é obrigado a honrar o seu pai. Dessa forma, assim, vocês anulem a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles vão me adorar, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouça e entendam. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai do seu coração, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou não será arrancada pelas raízes. Deixe-nos que eles são um guia cego, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e não são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, graças a Deus, mais um dia do nosso plano de leitura diária finalizado. Deus abençoe você e sua família e Jesus te ama.